Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, que nos acompanham pela FM 103,3, pelo Facebook da Rede Cristã e pelo site da Rede Cristã, e também pela FM 96,3, a Rádio Jesus Vive, a antiga Rádio Casa de Oração, meu amigo pastor Walter Matos, na zona sul do Recife. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, programa que vem ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário das 11 ao meio-dia. Programa pedagógico, programa terapêutico. Hoje com um tema intrigante, assim, eu fiquei até pensando no tema, não discuti com ele antes, né? Mas é esse tema que você já está vendo na tela junto com o psicanalista Edinásio, inclusive também com o perfil do YouTube Terapia Diária PE, que ontem a live foi um sucesso. Novo padrão e a intolerância religiosa. Obviamente você vai falar dos seus serviços, da loja virtual, do canal do YouTube, para depois tratar do assunto, né, doutor Edinásio? Bom dia. Olá a todos que estão nos ouvindo no Brasil e fora do Brasil. Isso. Esse programa tem um caráter pedagógico, informativo, e a ideia é formar um público que comece a se perceber, né? Não só perceber o programa, mas também se perceber, se enxergar. Sim. Esse divã é exatamente o espelho, né? O espelho que as pessoas se olham quando a gente começa a falar. Eu acho interessante que quando a gente faz as nossas palestras, as pessoas falam assim: eita, eu conheço alguém assim. Quando eu falo dos tipos, gente que anda com a barriga para frente, gente que anda com o nariz empinado, gente que mete o nariz onde não é chamado, aí as pessoas falam assim: eu conheço alguém assim, fulano é assim. Depois, eita, eu sou assim. Aí começa a se enxergar. Eu acho aqui isso o máximo, né? Então, é um programa que a gente vai se enxergando, né? Vai se apalpando e termina se enxergando. Mas eu queria aqui falar um pouco do nosso canal, os canais, o canal do YouTube, Terapia Diária PE. Ontem não foi possível que a live fosse feita por lá, mas a live vai estar presente. Você que é inscrito, daqui um pouco o pessoal, a equipe vai publicar a live lá. Foi muito boa a live, muito boa a participação. Eu agradeço a todas aquelas pessoas que participaram. E você que não participou, acesse aí que vai ter informação sobre a live de ontem. Mergulhando, dando esse mergulho que a gente tem na prosperidade. Então, muito importante. Sobre eu não posso deixar de lado o que vai acontecer agora no mês de agosto, que será workshop, Deletando Fracasso, Projetando Sucesso. Então, é importante que você que está buscando uma oportunidade na vida, uma oportunidade no mercado de trabalho, que você está, as pessoas que estão debilitadas, vai para esse workshop, não paga nada, e você vai assistir na sua casa. Basta se inscrever. Liga para a Academia do Cérebro ou vai ver os nossos anúncios e se inscreve lá. São vagas limitadas, porque a gente tem que dar uma atenção especial a todas as pessoas. Então, se você puder, faça isso. Faça a inscrição através da Academia do Cérebro nesse workshop. Também na nossa loja virtual, Terapia Diária PE, ou lá no YouTube ou no Instagram. Você pode comprar as suas camisas com frases emblemáticas, com frases que vai te colocar para frente. Então, busque a camisa para dar de presente a alguém, ou você vestir. Acho algo interessante. E as pessoas que precisam fazer terapia, e todo mundo precisa, eu preciso, todo mundo precisa fazer terapia, busque aqui o nosso consultório, pode ser comigo, pode ser com as psicólogas que tem aqui. Além de nutricionista, daqui a um pouco vamos ter outros profissionais, mas no momento são as psicólogas, psicanalista e nutricionistas. Então, se você quer, até no orçamento, né? E eu falo sempre desse mapa da psique. É importante, mesmo que você não queira fazer, eu quero conhecer um pouco de mim. Eu quero conhecer um pouco de mim. E aí você faz esse autorretrato, né? Esse autorretrato de você. É importante que faça um escaneamento do que está acontecendo dentro de mim. Então, adquire o nosso mapa, liga, pergunta quanto é, recebe o mapa, ou você, após a análise do mapa, vem fazer terapia com a gente, ou busca um profissional
que pode, através da análise do mapa, seguir as orientações. Ok? Mas vamos hoje, dia 30, mais um mês que está sendo encerrado, e nós estamos aqui, graças a Deus, nesse compartilhamento. É importante esse compartilhamento que nós estamos fazendo, entregando a você o nosso conhecimento, os nossos conteúdos, e você ouvindo e repartindo para outras pessoas. É uma interação. E quando você faz uma pergunta, ativa, né? Há essa conexão, essa relação. Eu tenho aqui assistido com as pessoas que vão lá no canal do YouTube Terapia Diária PE e façam um comentário. Nós estamos hoje com um vídeo, azar, sorte, 2.600 e poucos, dá quase 2.700 visualização. Então, a gente queria chegar até 5.000, mas eu acho que a gente chega a 3.000 hoje. 3.000 visualizações. O primeiro vídeo que nós lançamos, né? Primeiro vídeo. E faça um comentário lá. Algumas pessoas fizeram comentários, que escuta e assiste o programa. Eu vou falar o nome em outra oportunidade dessas pessoas. Então, se conectando. É muito bom ter essa conexão, essa conexão. Isso. Você lá e o cá, olha que coisa boa. Você fala e a gente sabe quem é você. Como é que eu vou saber quem é você? Se você for lá e colocar um legal, né? Like lá, um legal, se inscrever e colocar o seu nome lá. Algumas pessoas não... Cadê a Cláudia? Ela não fez comentário lá, ela se inscreveu, parece, mas não fez o comentário. E outras pessoas fizeram. Então, vai lá e faz o seu comentário. Pastor Amaro fez comentários lá. Vai lá hoje, sexta-feira, e faz o seu comentário. Gente, o tema de hoje é um pouco polêmico. Talvez não seja unanimidade para todo mundo. Talvez não seja unanimidade nem para você e nem para outro grupo. E também tem pessoas que não vão gostar de que vai ouvir. Nós não faremos ataques a nenhuma religião, porque o próprio título é intolerância. Mas a modernidade, a contemporaneidade, nessa época contemporânea, as coisas estão acontecendo. Estão passando por cima de muitos conceitos e preconceitos. Conceitos e preconceitos. Eu estava vendo a Gisele, que ela é lá dos Estados Unidos, que a mãe dela saiu aqui no Brasil, foi morar nos Estados Unidos como imigrante, e ela é casada com o governador da Pensilvânia. E mesmo assim, quando as pessoas olham para ela e percebem que ela é morena, que tem as sobrancelhas bastante grossas, as pessoas discriminam ela, porque ela é imigrante. Você é imigrante, você não é americana. Então, joga carta fora do baralho, mesmo ela tendo uma posição de destaque. Então, isso é muito ruim. Então, os americanos nativos, né, tem um grupo nativo que discrimina negros, imigrantes, por aí vai. Então, tem preconceito. Tem preconceito. Eu, sinceramente, eu não vejo na Bíblia Jesus levantando a mão, a voz para qualquer pessoa por questão de raça, credo, por questão de religiosa. Eu nunca vi fazendo isso. Jesus acolhia todo mundo. E o público de Jesus... E quem disser que viu, está mentindo, né? Ninguém viu, né? E nem leu também. Nem leu também. Porque Jesus, o público dele era um público adverso àquilo que se tinha lá. Eram prostitutas, bêbados, a escória que andava com ele. Porque até a própria palavra diz, eu vim para os doentes, não vim para os bons. Bons não precisa de médico, né? Então, essas pessoas que precisavam. Eu vi um depoimento, eu repito aqui, do cantor J. Neto. J. Neto, ele recebeu um convite de Eliomar Santos, cantor, e foi para fazer um show no Maracanãzinho. E o Maracanãzinho era um festival colorido, de arco-íris, onde tinha várias pessoas, né? Era costureiro, cabeleireiro, esse pessoal. E o público geralmente era LGBTQ+. Era um público que tinha todo esse pessoal esse pessoal que fez essa escolha. E J. Neto, quando começou a cantar, e tinha uma passarela, que era de desfile, ele começou a cantar, e quando ele estava cantando, ele viu um chororô.
E alguns daquelas pessoas estavam embaixo da passarela e puxaram a calça de J. Neto e gritavam: Jesus, me socorra. Jesus, me socorra. Coisa bonita, né? Uhum. Jesus, me socorra. E a gente não está acostumado a ver isso, porque o cristão, ele já acha que é salvo, então ele não está nem aí, ele está acomodado. E normalmente Tá acomodado. o cantor gospel só canta para um público gospel, né? Normalmente, Não né? canta. Pois é. Não vai para Pois, um meio mais pois é. secularizado. É Pois é. luz em cima de luz que eu estou falando assim, sem discriminar, me entenda. E me entendam. É luz no meio da luz, né? É treva no meio das trevas. Então tem que ter esse contraste para gerar impacto, né, doutor Inácio? Tem que ter um contraste para gerar Era o que Jesus impacto. fazia, né? É. Jesus não ia para a igreja. Jesus não ia Exatamente. para a igreja, não. É, exatamente. Raramente. Foi 2, 3 vezes para a igreja. Jesus ia para a rua, Os no meio do fariseus povão. criticavam ele porque ele comia e Ficavam bebia bravos. com o pessoal que se embriagava. Jesus não queria negócio com a igreja. É. Jesus ia para o meio do povão. No meio desse pessoal que estava. Jesus ia para As sinagogas, as poucas vezes que teve na sinagoga foi só lenha, meu filho. Foi só Foi cacete, escândalo. foi Foi só escândalo, pau. né? Foi escândalo. Jesus ia para as tabernas. De sexta-feira, tomar o vinhozinho dele, cercado do pessoal, e aí escandalizar todo mundo. É o que Jesus fazia. Vai para Chamara hoje para um bar, entra no bar lá, peça um vinhozinho e vai tomar e que o senhor vai ser Tu excomungado. tá doido? A turma me vê de barba, não quer nem falar comigo? Me vê de barba, não quer nem falar comigo? Já começamos a falar de intolerância. É bom. Já começamos a falar de intolerância. Mas vamos tocar um pouco aqui, gente. Todo mundo sabe, e quem não sabe é porque não quer, que a Terra gira. E a Terra gira e as coisas se movimentam. As coisas estão se movimentando. Segundo a física quântica, enquanto nós estamos falando, os móveis estão saindo do lugar. Ou seja, quando eu comecei o programa, já estamos em outro local, estamos no mesmo lugar. As coisas se movimentam, tudo se movimentam, porque tudo é energia. Então a energia não fica parada, ela se movimenta. Então, pastor Mário já se movimentou, eu já me movimentei, minha cadeira se movimentou e você também se movimentou. Então, a gente acha que o mundo é estático, né? Quer dizer, quem nasceu agora achou que o mundo sempre foi assim. E o mundo não era assim. O mundo nem visualmente era assim. Se você for para Israel não é a mesma Israel de antigamente. Não é a mesma Israel de antigamente. Mudou completamente. Mudou não só nos costumes, mas mudou na visão. Porque ninguém sabe, não tem nada em Israel. Olha, aqui é o túmulo de Jesus. Será que era mesmo? Não sei se era. Porque Israel foi soterrada várias vezes. Ninguém sabe onde está nada. Você já ouviu falar de cidades que ficaram submersas, ficaram lá dentro? Quando fazem escavações, descobrem cidades, civilizações que estavam lá embaixo. É mais ou menos Israel. Israel foi destruída várias vezes. Foi reconstruída várias vezes. Então, ninguém sabe onde está nada. Só o rio, né? O rio está lá. O Rio Jordão é o Jordão. O Mar da Galileia é o Mar da Galileia. Mas outras coisas é difícil, viu? Saber se é verdade ou não que está ali. Mas já existe uma cultura de comércio, né? Comércio para dizer, olha, Jesus passou por aqui, e papapá. Aí o cara, eu estou sentindo essa dele aqui, realmente passou mesmo. Quer dizer, é uma onda criada, né? É uma onda criada, mas ninguém pode dizer que é verdade ou não. A verdade é que Jesus veio e ressuscitou e está entre nós. Essa é a verdade. Isso não se contesta. Ok? Então, a Terra está sempre em movimento. Então as pessoas acham que a Terra sempre foi desse jeito. E não foi desse jeito. Houve mudanças, houve muitas coisas, né? A mudança do clima, né? Houve terremotos, existiram tantas coisas que mudaram a face da Terra. Até o calendário, né? O calendário cristão mudou tudo isso. O calendário cristão ele começou mais ou menos no século VI. No século VI. Um monge chamado Dionísio, em 1852, ele mudou o calendário cristão. Não sei se você sabe, o calendário era assim. Começava em março e terminava em fevereiro. O calendário começava em março, então. Antigamente, o ano começava em março e terminava
em fevereiro. Acontecia exatamente assim. Então, hoje houve uma mudança e o calendário começa em janeiro e termina em dezembro. Muitas superstições fizeram com que os calendários mudassem. Muitas coisas vieram através da superstição. E hoje nós temos esse calendário universal. Então, nem sempre foi janeiro. Né? Nem sempre foi janeiro. Hoje em dia existe uma discussão muito forte em relação sobre o nascimento de Jesus, que não foi exatamente nesse calendário que nós comemoramos, por várias razões que eu não vou entrar aqui na teologia para explicar isso. Então, a Terra, ela houve, assim, várias transformações. Em 8.500 anos antes de Cristo, iniciou-se uma domesticação das plantas e animais, só em 8.500 anos antes de Cristo. Ou seja, as pessoas começaram a perceber e a cultivar a terra. Mas a vida já existia lá há muito tempo, de forma nômade, de qualquer forma. Então, a partir dessa relação do homem com as plantas, do homem com a terra, a vida mudou. A vida era agitada, as pessoas não tinham residências fixas, não ficavam no lugar porque vinha logo um terremoto, vinha logo um maremoto, vinha uma conturbação, aí os animais invadiam e as pessoas fugiam, viviam fugindo o tempo inteiro. As pessoas não tinham muita paz, não podiam fixar residência naquele local. Porque logo o clima era logo o vento estava diferenciado, o frio muito grande, a questão do clima, então essas pessoas mudavam. E na hora que aconteceu essas mudanças climáticas e outras mudanças, esse humano começou a cultivar a terra. E na cultivação da terra, que aí nasce a agricultura, muda-se também os costumes. Os costumes começam a mudar. Exatamente isso que nós estamos falando. Surgiram os outros padrões. Então, a partir daí, começou a existir o sedentarismo. As pessoas começaram a ficar paradas, já que essas pessoas não ficavam andando para lá e para cá mais, então se aquietaram, ficaram no lugar. E daí, nesse sedentarismo, houve uma mudança de hábito por completo. Houve uma mudança de estilo de vida. O estilo de vida mudou completamente. Esse homem, já falei aqui em programas anteriores, ele começou a mudar de atitude. E ele, no lugar de caçar para sobreviver, para comer, e a comida não podia ser guardada porque não tinha onde guardar, né? Então ele tinha que caçar diariamente. E muitas vezes, os animais grandes ele não podia matar, e aí ele esperava que os animais devorassem um ou outro, e ficava olhando. E quando os animais comiam tudo, iam embora, deixava lá a carniça, o humano ia lá, pegava os ossos, quebrava os ossos e chupava o tutano, a gordura do osso. O tutano vem daí, vem já da antiguidade. Eles quebravam os ossos e chupavam o tutano. E depois que começou a agricultura, esse homem mudou de hábito, de estilo, começou a carregar balde de água, para tratar da plantação. E aí começou... Como é que faz uma pessoa que carrega balde de água, né? Tem que se curvar, não é? Tem que se baixar, vai lá buscar, vai várias vezes. E começaram a surgir aí os problemas de joelho, de coluna, disco de hérnia, né, pastor Mário? É verdade. Hérnia de disco é bronca, é verdade. Veja quem foi que trouxe isso aí, viu? O hábito, né? Uhum. Problema do pescoço, deslocamento, artrite, hérnia. Então, o negócio se complicou, né? Ficou bastante complicado. E aí também os comportamentos das mulheres também mudou. Teve época na face da Terra que só tinha 10 mil habitantes. O mundo inteiro tinha 10 mil habitantes.
porque as pessoas foram morrendo, e só algumas tribos, porque as tribos não eram muito grandes, porque o homem é difícil, né, de agregar, então tinha várias tribos, e até não podia alimentar todo mundo, né. Só a partir daí da agricultura começou a se povoar, as mulheres começaram a engravidar mais, engravidavam mais. Depois houve uma parada. Quando surgiu a agricultura, de forma mais elementar, essa mulher começou a deixar de amamentar, porque a mulher amamentava até um certo tempo, e quando ela amamentava, quando a mulher produz muito leite, ela não tem, o sistema biológico dela não vai procriar. É como se fosse um anticoncepcional, né? Vou dar uma assim, bem rasteira assim. Certo. Anticoncepcional. Então ela não engravidava. Ela não iria engravidar enquanto estivesse amamentando. Não porque ela não tinha sexo, é porque o corpo dela estava relacionado com o bebê, com a criança, com a amamentação. Então ela não tinha filho. Então, no momento que ela começou a desmamar essa criança, antes do tempo, e dar papinha de trigo e outros produtos, essa mulher começou a engravidar. Ou seja, já filho de um ano, ela estava prenha de outro. Ela estava prenha. E aí, isso é comum, a gente vê até hoje, né? Até hoje. Então, começou a procriar, e começou a ter bastante filho. Mudou completamente o comportamento das pessoas. E também essas pessoas começaram, que antes chupava essa gordura dos ossos, dos animais deixados, e as raízes que encontravam, os frutos que encontravam, começaram a plantar batatas, trigos, o carboidrato, o danado do carboidrato. E o carboidrato trouxe sequelas muito grandes para as pessoas. E aí, todo o hábito começou a mudar. E aí em diante veio o luxo, né? O luxo, né? As pessoas começaram a se acomodar mais, a querer esse luxo que a gente tanto busca hoje, que as pessoas buscam hoje essa questão do luxo, né? E talvez você esteja aí buscando também, querendo ter um pouco mais de luxo. E isso aí trouxe ao homem as doenças. E daí em diante, gente, a gente vai falando de tudo isso, a gente vai falar um pouco de como as religiões funcionavam. Não vou falar aqui do início das religiões, de forma nenhuma, mas os comportamentos das pessoas. Quando esse humano ele está numa crise muito grande, ele busca uma deidade. Isso era desde a antiguidade. Busca uma deidade. Na Grécia, na Roma antiga, tudo isso aconteceu. Eles foram buscar. Por isso que tem tantos deuses, né? Tantos deuses. As pessoas iriam buscar os deuses para se agarrar, se segurar em relação a isso. E daí em diante, os costumes foi mudando. As pessoas se escravizavam a fazer a vontade desses deuses. Ora, os deuses não falavam. De onde surgiam essas ideias? Dele mesmo, né? Então, o homem criava o Deus e criava as regras. Ele criava o seu Deus e criava as suas regras. E até escutava os deuses falar, mas isso nós conhecemos hoje como esquizofrenia, ou como uma alucinação. Era uma alucinação. Né? Ninguém estava falando. Era alucinação. Até que surgiu o cristianismo, com uma proposta, com um modelo de um Deus uno, de um Deus único, e o conflito começou, e a guerra começou em relação a isso, para cada um impor a sua vontade e o seu sistema religioso. Mas nós pensamos que essa imposição do cristianismo em algum lugar era muita coisa de Deus. E era de Deus. Mas, na realidade, as pessoas que faziam isso não tinham nada de Deus, né? As pessoas queriam o poder, queriam o controle. O controle sobre a outra, queria dominar a outra. Queria dominar a outra. Então, nos países mais pobres, é aí que eu vou entrar, nos países mais pobres, as religiões se desenvolvem mais. Nos países mais pobres, as religiões se desenvolvem mais. Religiões e as seitas. E as seitas, elas têm, assim, uma penetração
muito grande. Então, as crenças surgem com mais rapidez nos países mais pobres. Exemplo, todo mundo sabe aqui, que a gente mora aqui em Pernambuco, que no Nordeste, antigamente, quando a seca estava mesmo pegando, era novena. As igrejas católicas incentivavam, mandavam os padres orar, rezar no lugar. E surgiam muitas novenas. As novenas vieram, né, foram incrementadas muito aí nessa região. Procissão, novenas. E as pessoas... Eu me tornei pastor, porque uma vez eu fui para uma dessas regiões, desses locais, e encontrei lá uma crendice tão grande, uma falta de informação tão grande, que eu fiquei assustado. Eu digo, não, peraí, meu Deus, eu vou trazer a palavra, a Bíblia para esse pessoal. Porque Bíblia não existia, né? As pessoas não olhavam Bíblia. Hoje as pessoas não querem ler Bíblia, imagina naquela época, lá atrás. Então, existia uma ignorância muito grande. E aí eu me tornei, fui pregar por esses locais, porque eu via que as pessoas estavam num delírio muito grande, né? Então, as crenças, elas surgem com rapidez. E aqui no Nordeste é um exemplo disso, né? Esse exemplo de que a seca fazia com que as pessoas comprassem imagens e adorassem essas imagens. E isso não é diferente em outros países. Os países africanos, principalmente. As seitas se prosperam lá, se proliferam lá. Agora, o ruim disso é que o evangelho está fazendo o mesmo papel que a seita faz. No lugar de ajudar, vai tomar. Vai lá buscar, vai tomar, vai enganar. Então, não é o evangelho. São as pessoas que pregam o evangelho de forma diferenciada. E aí é onde mora o perigo. É errada mesmo. Onde mora o perigo. Então, vamos lá. Os Estados Unidos é um ponto fora da curva. Os Estados Unidos, segundo pesquisa, 55% da população ora todos os dias. 55% da população ora todo dia. É o único país fora da curva. Um país que ficou rico e que tem uma relação com o evangelho é os Estados Unidos. Mas os países pobres do sul da África, como Bangladesh, Bolívia, são países que... Congo, vocês estão vendo agora aí esse rolo aí do Congo com uma das igrejas aí. Então, as pessoas estão oprimidas pela religião. Então, cada um vai lá, empurra essa religião e tira do povo. Então, países muito pobres. A pobreza absoluta que as pessoas não têm de comer. As igrejas, de um lado e de outro, arrancam milhões de dólares mensalmente. São bilhões de dólares, às vezes, que as pessoas arrancam de países pobres, de pessoas miseráveis, que não têm o que comer. Tanto pregando as feitiçarias, pregando o espiritismo, pregando aqui banda e ubanda, como o evangelho. E quem abocanha a maior parte do dinheiro aí, dos miseráveis, são os evangélicos, que levam o dinheiro. Não são essa região. Levam o dinheiro dessas pessoas, que são oprimidas e sem nada. E fazendo a cabeça de pessoas que muitas vezes são pastores. E são pessoas que até têm alguma cultura, mas de tanto vir e tanto estar no meio, termina tendo esse comportamento diferenciado, esse comportamento de ilusão, né? É apenas ilusão. Desses países aí, só a China é o menos religioso. Não estou aqui dizendo que a China está certa, nem que os outros estão certos. Estou aqui fazendo um comentário imparcial em relação a isso. Estou mostrando danos que isso causa, né? Danos, a má fé, né? A má fé das pessoas que pregam, vão lá e arrancam o dinheiro dos miseráveis e colocam na cabeça dele intolerância. E é isso que nós vamos falar sobre isso, sobre essa intolerância eu sei que o senhor religiosa. Está focando nessa questão da intolerância religiosa, doutor Ednasio, mas infelizmente isso é uma febre em todos os segmentos. Há pouco mesmo, no programa do seu amigo, doutor Otávio, né, que é advogado, um ouvinte ligou
dizendo que teve problemas com advogado. Aí ele disse, infelizmente existe, né? O bom profissional, o mau profissional. Existem pastores verdadeiros e existem, infelizmente, os mercenários. Infelizmente, né? Mas eu não estou falando aí nem do comportamento dos pastores, estou falando da intolerância Sim, que é sim. pregada. A tolerância é outra coisa. É porque isso A tolerância varia de está. pessoa para pessoa também, essa intolerância, né? Porque às vezes, Não, de pessoas para pessoas não. no conjunto, Nós religiosos, nós evangélicos, somos mais intolerantes que os outros. Nós somos intolerantes. Nós temos que admitir que nós há somos uma intolerantes. maioria, há uma Estou dizendo maioria, há uma maioria, a né? A maioria. maioria. Há um conceito. É. Por quê? Vamos lá. Quando a gente se converte, o pastor vai lá na pregação e diz: olha, não se misture com ninguém, seja sal, seja luz. Aí a pessoa começa já a ignorar até o próprio pai e a própria mãe. Isso eu vi na igreja. Isso é uma O próprio pai e a educação própria mal mãe feita, né? Isso é uma começa a educação. ignorar. Não Isso, se misture com macumbeiro, isso é uma não queira negócio educação com ele, mal não feita. assenta a mesa com os ímpios, É. não senta a mesa com os ímpios. E as pessoas levavam de forma literal. Ou É uma seja, só educação quem mal presta feita. é evangélico. Ninguém presta mais. É uma educação mal feita, né? Porque tem pessoas que às vezes a gente que está sempre no meio social, aí tem pessoas que já olham para alguns cristãos que não pensam assim, alguns religiosos que não, vamos colocar no mundo geral, alguns religiosos que não pensam assim, mas por causa dessa cultura, né, principalmente do segmento evangélico preconceituoso, o homoafetivo às vezes não quer conversar com o religioso, o homoafetivo não quer conversar com o religioso. E não é isso, né? Por exemplo, eu fiz um curso de técnico de enfermagem e eu tinha meninas e meninos homoafetivos. Lidava bem com todos eles. Teve uns que ficaram meio assim, mas quando chegaram para conversarmos, trabalhar em equipe, aí viram que o tratamento era diferente. Acharam estranho. Eu disse, não tem medo, né? A gente não morde. Quer dizer, não, mas porque tem uns crentes que são terríveis. Mas aí são alguns, não são todos. Quer dizer, Não existe são alguns, não. É a maioria a só. maioria, a É a maioria, maioria. a É a maioria. maioria. Não é a minoria, não. É a maioria que é assim. É a maioria, é a maioria. Não Em todo adianta dizer que segmento não é. religioso. Não, a gente não está aqui para tampar o sol com a peneira, né? Mas queremos defender que, infelizmente, é uma relação de pessoa para pessoa, né? Mas Não a dá para maioria é por generalizar. ignorância. Sim, Não é sim, nem por sim, maldade, sim. é por ignorância. É. Porque, como eu tô A falando mal aqui, educação, foi né? criado assim. Né? A mal educação É. que recebeu. A mal educação, A mal educação. Então, por quê? Se a gente analisar os costumes, eu falei que o mundo está mudando. Então, o mundo ele mudou. Quem anteriormente tinha curso de datilografia vai ter que operar com computador. Não vai operar com datilografia mais. E o Não existe mais teclado, máquina. e o teclado é de bem datilografia, diferente. só em museu. Né? Então, E no estúdio aqui da Rede Cristã. profissões. No Mas estúdio. é bom, tem valor. Tem valor. Tem um valor muito grande como coisa decorativa. Já virou peça de museu, né? Então, muita gente lá atrás que tinha profissões como relojoeiros, carvoeiros. Carvoeiro, meu avô era carvoeiro. Vendia carvão com meu avô. Quem compra carvão hoje aqui? Em outros países pode comprar, mas aqui não compra mais. Né? Fogo a lenha ninguém tem mais, fogo a gás. Tem mais então, industrializado, né? Carvão é querosene, churrasco né? agora nos postos de combustível, está mais industrializado, né? Então, houve uma mudança muito grande. Houve mudança de profissão, mudança de costumes e mudança de hábito. Houve mudança. Quer dizer, antigamente, quem vestisse uma calça comprida era um escândalo. Mulheres usando calça comprida. Era um escândalo. Hoje é normal uma mulher usar calça comprida. Embora que tenha algumas igrejas que não admitem. Né? Tem umas religiões que não admitem. Mas é comum as pessoas usarem a calça comprida. Então, isso é normal. Antigamente, tinha um preconceito para quem colocava bobe na cabeça. Quem passasse ferro quente na cabeça, né? No cabelo, né? Alisar cabelo. Alisar o cabelo. Hoje em dia é comum todo mundo fazer isso. Mas antigamente isso era proibido. Antigamente, muitas denominações não aceitavam os homens com paletó lascadinho. Era pecado. Televisão, isso não existe. Não podia assistir televisão. Até hoje, existem algumas pessoas religiosas que não querem usar a internet, diz que é do diabo. Eu falei com uma pessoa agora recentemente, faz menos de 10 dias, ele disse que não usava o Instagram. Começou a usar agora porque a filha dele sugeriu que ele usasse o Instagram. Mas ele não usava o Instagram porque ele achava que era do diabo.
Então, são preconceitos que foram colocados em nossas cabeças. O pastor disse agora, um pastor agora batista, disse o seguinte, disse que a riqueza e a fé não podem andar juntas, porque os dois não cabem no mesmo espaço. A riqueza e a fé não podem andar juntas. Aí eu fico olhando para trás e eu vejo que os servos do Senhor eram ricos, né? Abraão era rico, né? Jó era rico, né? Depois tornou pobre, botou a riqueza, né? Por que Jó não ficou pobre, hein? Não morreu pobre, hein? Ele ter morrido pobre, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Davi era um rei, era rico, e aí vai. Se eu for falar aqui dos ricos, vou falar o programa inteiro das pessoas que eram ricas. Então, tem gente que é a relação dela com ela mesma. Então, o conceito que eu faço é aquilo que me agrada, é a relação de mim para mim. Aquilo é meu, aquilo não é de Deus, aquilo não é do outro, aquilo é meu. Então, como eu fui criado desse jeito, eu quero que todo mundo tenha o mesmo padrão que eu tive, que tenho. Então, é trazer o outro para o meu padrão. Então, a intolerância é algo inaceitável, gente. Na época de Jesus, ele não ficava com chicote no meio da rua dando lapada em ladrão, homossexual. Não ficava fazendo isso. Ele acolhia para ele mostrava o caminho. Então, ontem, houve uma nota de repúdio do deputado estadual João Paulo. Ele fez uma nota de repúdio no Instagram, e era pesada a nota de repúdio contra a intolerância. Né? E a intolerância contra as religiões afro, contra a homossexualidade, intolerância que as pessoas xingavam na rua. Né? Eu vi uma reportagem ontem, que tinha 3 pessoas negras e estava de frente ao shopping. E o filho foi gravar, passou ontem numa dessas reportagens. O filho foi gravar, gravou, mostrando o pai que o shopping estava sendo pintado. E o pai, que era pintor, disse: mas meu tempo era diferente. Meu tempo não era assim, não. Ele explicando isso. Aí passou uma mulher e falou, xingou o grupo, pela negritude do grupo. E na hora que ele xingou, alguém se viu lá, foi atrás dela, a polícia prendeu ela, foi presa por isso. O trio estava ali na dele, ó, fazendo uma filmagem dele. A mulher passou e xingou. Então, isso é intolerância, então pode aceitar isso. E eu fui lá na página do João Paulo e coloquei, disse: eu sou pastor evangélico e não aceito intolerância. Uma senhora, não teve nada a ver comigo, foi lá, me citou lá e me xingou. Me xingou. Disse que era serva de Deus, que era mulher de pastor, que era a própria deusa, que era maravilhosa, que era divina, que tinha os dons, que tinha não sei o que mais lá. Aí eu fui responder a ela. Disse: olha, eu não concordo com essa intolerância. Eu não concordo com essa intolerância. Para mim, isso é intolerância. Isso não é relação com Deus. Aí ela fez de novo e disse: eu sou mulher de Deus, quero dizer a você, papapá. Aí eu botei: te liberta. Aí eu já perdi a linha. Te liberta. Te liberta. Aí, hoje, apareceu uma pessoa e falou assim, uma pessoa lá entrou e falou assim: olha, quando eu vejo uma pessoa como o senhor a se comportar desse jeito, eu sinto que o mundo tem esperança. Tá vendo aí? Eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu sinto que o mundo tem esperança. Eu sinto esperança quando eu vejo que é uma luz no que o senhor fala, por não andar na mesma carruagem que essas pessoas andam, de intolerância. A frase que me tocou foi: eu sinto esperança no mundo quando eu vejo o seu comportamento. Então, aí eu me senti diferenciado, graças a Deus por isso. Então tem muita gente revoltada. Isso é ser o sal da terra, isso é ser a luz do mundo. É isso aí. E não o que o pessoal torce, Ednásio. É isso aí. É esse posicionamento. É olhar para o outro com o olhar do divino. Então, olhar do divino. Exatamente. Então, é exatamente isso. Porque as pessoas têm raiva, né? Tem raiva. Exemplo, houve um lixamento. O cara estuprou uma criança, o cara roubou o banco e foi pego um lixamento. E eu vejo muitos religiosos aí, evangélicos, querendo que o cara morra. Jesus não faria isso, não. Tá lembrado da mulher? A mulher, Jesus da mulher disse: que foi onde pegar estão os teus acusadores?
não é? É. Então, as pessoas jogaram pedra, queriam jogar pedra, Jesus disse, quem tiver pecado, que joga a primeira pedra. Uhum. Então, ora, onde é que está o perdão? Então, porque não foi seu filho que ele estuprou. Sim, rapaz. Olha, palavras ditas e flechas lançadas não volta mais atrás. Não pode voltar mais atrás. Então, nós não vamos aprovar esse ato, de forma alguma. Não vamos aprovar. Não. Se tem que ser punido, vai ser punido. Mas nós não podemos pisar em cima. Como é que nós vamos recuperar essa pessoa? Ora, os grandes líderes religiosos foram perversos no passado. Não é, pastor Amado? Uhum. Foram Sim. perversos no passado. Foram grandes pecadores no passado. E se eles não tivessem essa oportunidade? Você que está ouvindo o programa, quantas besteiras você já fez e faz? E aí você acha que deve ser punida por isso? Porque para Deus não tem pecado pequeno nem pecado grande. Perfeito. Por que deveremos ser intolerantes com o outro? Tem que ser do meu padrão? Por que tem que ser do meu padrão? Então, eu acho que esse mundo que está aí está mudando. Gente, eu não concordo, mas aceito. Aceito eu fazer o quê? Então, o casal junta 2 homens e 2 mulheres, adotam crianças que estavam na rua ou querem ter filho e tem a vida deles e chegam na igreja. Eu vou atacar esse casal, essa dupla? Não. Eu vou atacar essa família? Então, está surgindo uma nova família aí. Está surgindo. Se é fruto de pecado, se não é, eu não posso ser o medidor do mundo. Eu não posso ser a justiça do mundo. Eu vou pregar o que tem na Bíblia, vou falar o que tem na Bíblia, mas eu não vou atacar ninguém. Eu não posso atacar ninguém, porque o julgamento cabe a Deus, não é a mim. Ora, todo mundo sabe que vai ter um julgamento no céu. Se vai ter julgamento no céu, pode ter absolvição. Não está condenado, velho. Se fosse condenado, não tinha julgamento. Assim seria uma farsa, né? Uhum. Seria uma farsa. E Deus não é Deus da farsa. Se tem julgamento, há possibilidade de absolver. Elizabeth Freitas, Paz do Senhor Pastor Amaro e nosso querido psicanalista Inácio Silva. É verdade, nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino dos céus. Cláudia Freitas, bom dia, doutor Inácio. Minha tia não permitia usar a geladeira e ver TV em Gravatar na minha infância, pois dizia que era coisa do diabo. Usar a geladeira? Pois é. Vamos lá. Da geladeira eu não sabia, não. Também não. Eu amava as férias em Gravatar na infância, mas desistia de ir, porque minha tia dizia que eu ia ficar de castigo, só porque queria ver TV e usar a geladeira. Mas, rapaz, até a geladeira era do capeta. Eu acho que é por causa do consumo de energia, né? Fala aí, doutor Inácio. É a interação do pessoal no YouTube. Bom, então eu acho importante isso, que a gente ame, quando Deus deu a palavra, ama o teu próximo como a si mesmo, ele não fala assim, não. Ama o teu próximo se ele for crente. Não é isso que ele diz, não. E até a Bíblia fala o seguinte, diz assim, ama o teu próximo, ame o teu inimigo e ore por aquele que vos persegue. E agora? Orar por aquele que vos persegue. Então, gente, amar o filho, amar a mulher, amar o vizinho, ame aquela pessoa que está revoltada. Ame o assassino. Ame o assassino. Então, é assim que nós podemos mudar o mundo. Então, a intolerância ela é criada dentro da seita e dentro da igreja. Seja ela católica, evangélica, é lá dentro, quando as pessoas acham que são melhores que as outras. Não são. E não são. Primeiro, eu não sou dono do céu, você não é dono do céu, eu não sou dono do inferno, nem você é dono do inferno. Então você não pode mandar ninguém para o inferno porque você não é o dono, você não tem a chave. E nem pode mandar ninguém para o céu porque você também não tem a chave. Então, se você acredita nisso, que há céu ou inferno, então você não é dono também não, você não é dono. Até porque o céu não é um lugar
não é um lugar físico. Se você acha que o céu é um lugar físico, você está completamente enganado. Porque quando nós morremos, não somos mais físicos, viramos espírito. E céu não é um lugar físico, não é um lugar que você pega. Ó. Pega, está aqui. Então, se você crê nisso, você está completamente errado. A Bíblia usa muita simbologia, usa símbolo. Muita coisa que está na Bíblia, você lê de um jeito e é de outro jeito. E Jesus, ele veio para confundir, não para explicar. Chegou uma colocação aqui no Zap, não tem um negocinho mais leve para terminar a semana não, doutor Ednásio? Gostei. Foi forte. Já queria dizer assim, ó, eu vim para confundir, não para explicar. E Jesus fazia isso. Jesus certamente falou isso, mais ou menos isso. Ele veio para criar confusão nas casas mesmo. Ele fala mais ou menos assim. Né? Então, gente, essa intolerância, né? O bom é que a gente se ame, né? Ame cada vez mais, ame o próximo, ame a sua família, ame o vizinho, né? Vamos fazer desse mundo um lugar de amor. E onde tem amor, gera amor. Onde tem amor, gera amor. Então, no momento que eu começo a falar de amor, 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 as coisas mudam. Eu começo a enxergar as coisas melhores. Um teólogo chamado William Reich, eu tenho aqui vários livros dele aqui, bastante. Reich, estou vendo aqui. Peguei um livro aqui dele aqui. Consigo aqui. Opa! William Reich aqui. Peguei. Reich. William Reich. Ele diz o seguinte, ele diz que o maior sentimento do mundo é o amor. A Bíblia já fala, mas ele é psiquiatra, neurologista e psicanalista. Ele era, né, que já morreu. Então, o Reich diz o seguinte, ele disse que existe uma forma uno de curar a loucura. Sabe qual é? O amor. O amor cura a loucura. O amor é o maior remédio que não tem na farmácia, que não tem no supermercado, que não tem na feira, que não tem no shopping, mas que está dentro de você. É o melhor remédio. O amor cura doenças cardíacas, neurológicas. Com amor, o seu cérebro funciona melhor, o seu corpo funciona melhor, a sua casa funciona melhor, a sua vida se transforma melhor. Mas como é que eu vou amar? Exercitando. Eu começo amando o gato, depois o cachorro, depois meu filho, depois eu amo a minha mulher, amo minha casa. Quando eu estiver cheio de amor, eu já amo o vizinho. Eu começo a amar o vizinho. Aí eu amo o vizinho, que é meu colega, meu amigo, mas daqui a um pouco o filho dele é chato e eu começo a amar, porque eu começo a entender, eu começo a me colocar no lugar dele. Toda pessoa revoltada, por que pessoa revoltada? Porque o seu mundo desabou. Ninguém é revoltado no mundo feliz. Todo revoltado é um cara que o mundo desabou. Toda pessoa esquisita não tem mundo. E essa pessoa está precisando de ajuda. Quando a casa está desarrumada e a gente não tem forças para arrumar a casa, vem um vizinho e ajuda a arrumar. É exatamente isso que eu estou te falando. A casa dessa pessoa está desarrumada e ela não tem força para arrumar a casa. Sua casa interior. Aí aparece você e vai arrumar essa casa interior. Se a gente começar a falar de amor, se a gente pregar o amor, se a gente exercer o amor, se a gente abraçar mais. Eu tenho um amigo, ele é meu apóstolo, ele me consagrou pastor. Eu me encontrei com ele sexta-feira passada, no shopping Recife. Quando eu encontrei com ele, eu abracei, coloquei meu pescoço junto dele, minha testa junto da dele. E outro dia eu estava na frente de uma igreja, eu encontrei com ele, a gente se abraçou por assim, um longo tempo. Quando ele parou de abraçar, tinha uma mulher, assim, de braço cruzado, olhando pra gente. Eu digo, oxe, eu acho que ele vai pensar que a gente é duas bichonas. E a mulher olhou pra gente e disse assim, que coisa linda, que coisa linda. Eu nunca vi um amor como esse, estou toda arrepiada. Ou seja, o amor... Porque ligando para o psicanalista aconteceu de interromper a transmissão, mas ele está de volta. Doutor Ednásio, eu me lembrei aqui de um depoimento, eu gostaria que o senhor ouvisse. Pode ser? Pode. Pronto, vamos ouvir o depoimento aqui de uma
ouvinte que teve o mapa psíquico lido pelo psicanalista Edinásio, e ela disse isso. A paz do Senhor, pastor. Esse é o meu salão. E Ela aí, o mandou que a que o senhor foto do achou? salão, por sinal Eu muito fiz bonito e sozinha. tal, Isso tudo aí foi eu que fiz. As paredes, mas o detalhe malteria. com as plantas, tudo foi eu. Aí, porque eu por só não mexi na parte elétrica, mas o resto foi tudo eu sozinha mesmo. As prateleiras para colocar, tudo foi eu, a decoração. Fiz um curso de design de interiores, aí me ajudou bastante. E outra, eu vou seguir os conselhos do doutor Edinásio e vou fazer arquitetura e urbanismo. Me apaixonei por esse curso. Ele disse que eu levava jeito, aí, tipo, eu comecei a ler sobre o assunto, tudinho, e me interessei bastante. E vou fazer, né? Eu pretendo começar o ano que vem, que seja da vontade de Deus. Se for da permissão de Deus, o ano que vem eu começar, eu já começo. Ela resolveu isso depois que o senhor ajudou ela a se enxergar na leitura do mapa psíquico que o senhor fez, né? A Shirlaciane. Que maravilha, né? Que coisa bonita, né? É isso que eu falo aí, as pessoas se enxergar. A gente tem tanto talento, né? Tem tanto talento e a gente não coloca Não explora, essas né? ferramentas. Essas ferramentas para funcionar. Não amola essas ferramentas. Então, essa jovem aí, que tem realmente o talento, eu descobri no mapa dela, Isso. tem esse talento e agora ativou ela, né? Uhum. Ela está convencendo o cérebro dela que ela é capaz, ela pode. Isso. Né? E que Deus já abençoou ela. Então, quem sabe aí que nós estamos aí com uma futura arquiteta, né? Isso. Uma boa arquiteta. Então, é isso aí. O amor é importante. O amor é maravilhoso. Então, vamos, já que a pessoa reclamou aí, estava muito pesado o programa, agora vamos terminar com esse amor, né? Esse amor maravilhoso, esse amor que nos cerca, esse amor que é Jesus, está dentro de nós, que nós possamos realmente extrapolar, né? Colocar para fora, extravasar, abraçar o próximo, e terminar esse programa, porque psicanálise é um ato de amar. Não existe psicanalista raivoso. Se ele é raivoso, ele não é psicanalista. Psicanalista tem que entender o outro. O cara chega aqui dizendo, eu matei uma pessoa ali na esquina. E o psicanalista atende e não pode dizer que ele matou. Não pode dizer que ele matou ninguém. E nem achar que vai ser a próxima vítima, senão já trata o cara com medo, né? Aí complicou. A próxima vítima é pau. Pode ser a próxima vítima do amor, né? A próxima vítima do amor. Gente, obrigado. Obrigado e até a próxima. Para segunda-feira, novo mês. Se Deus permitir. Pastor Mário, obrigado. E o balanço muito bom desse mês do programa. Então, eu estava revendo aqui os temas que nós abordamos esse mês. Sim. Foram temas riquíssimos. Você que nunca ouviu o programa, que viu, e você que ouve o programa, compartilha com alguém os programas antigos. Tem programas muito bons, eu vi. Eu escuto o programa, eu revejo o programa, eu revejo os programas. Então, gente, estamos aqui para dar o melhor para você. Tchau, tchau. Não é à toa que eu compartilho com aproximadamente 7.000 pessoas, doutor Edinásio, o link do YouTube, do Face, enfim. Não é à toa que tem a marca registrada da Rede Cristã. Nós que lhe agradecemos, viu? Por enriquecer a nossa programação. Um abraço, doutor Edinásio, até segunda-feira. Lembrando que o programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, ele acontece de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil, na FM 103,3 e na 96,3. Um abraço a todos. Maria de Fátima, paz de Deus, pastor Amaro. Doutor Edinásio, eu amei este tema, aprendi muito. Deus abençoe a todos. Amém, Fátima. Chegou já no apagarzinho das luzes, mas valeu ter assistido e ter interagido agora, tá? Olha, pessoal, vai lá no Play Store, se já não baixou o aplicativo da Rede Cristã. Você pode ouvir a Rede Cristã em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. No Play Store, Rede Cristã Brasil. No Apple Store, Rede Cristã Brasil, no Radiosnet. Pelo site, redecristãbrasil.com.br. Rede Cristã Brasil, tudo junto, .com.br. Na Zona Norte do Recife, na FM 103,3. Na Zona Sul do Recife, retransmissão pela Rádio Jesus Vive, 96,3. Vem aí a programação musical, programação boa, e logo mais às 12h30, programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. Hoje é dia de círculo de oração do Acorda Bênção da Rede Cristã, às 14 horas. Ok?
Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus os abençoe, bom final de semana e até segunda-feira com o programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva.